a partir do versículo 1. Normalmente eu uso a nova tradução na linguagem de hoje. E aí, só para eles, ali está a NVI. Aí se puder alterar para NTLH, por favor. Essa é a NAA, é NTLH. Eu costumo lembrar antes, mas hoje eu esqueci. Tem? Muito bem. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. Seu pai se chamava Gileade. Sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobi e disseram: venha com a gente, seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefité respondeu: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefité disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefité foi com os chefes de Gileade e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefité fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. Alguns textos da Bíblia têm uma complexidade maior do que outros. E o livro de Juízes não é um livro tão simples de interpretar. A gente precisa entender o contexto, a questão histórica do livro. E alguns personagens que a gente às vezes não consegue compreender precisam ser bem explicados para a gente poder tirar lições daquilo que o Senhor quer através desses personagens, desse livro. Nós nos deparamos então com uma história que divide opiniões. Para quem é cristão há mais tempo, provavelmente você já ouviu falar de um debate se o Jefité matou ou não matou a própria filha. Se você não conhece a história do Jefité, você está achando muito estranho o que eu estou falando, mas provavelmente durante a mensagem eu vou tentar explicar o que aconteceu, só por questão de conhecimento mesmo. Quem acha que Jefité matou a filha? Levanta a mão. Quem acha que Jefité não matou a filha? Levanta a mão. Quem não sabe nem que dia que é hoje? Estou brincando, brincadeira. Do que nós estamos falando? Bom, durante a mensagem a gente vai explicar. Então a maior parte de vocês acredita que Jefité não matou sua própria filha. Bom, algumas lições na vida a gente aprende com os livros. Lendo bons livros você pode aprender muitas lições. Outras lições a gente aprendeu na escola. Desde criança você vai na escola e você aprende muitas lições. Existem lições que a gente aprende com os pais, com pastores, pregadores. Mas existem lições da vida que a gente aprende através do sofrimento, do luto e da rejeição. É muito comum as pessoas serem rejeitadas de alguma forma. E nós vamos ver o que aconteceu com Jefité e o que motivou a fazer um voto de tolo. Por que ele fez isso? Nós vemos aqui na história que Jefité é um homem de qualidades. Ele é um soldado valente. E isso não é tão comum. Não é hoje e não era comum naquela época. Mas a Bíblia, ao fazer a narrativa do Jefité, diz que ele era um soldado valente e filho de uma prostituta. Percebe um contraste? Ele é um soldado valente, filho de uma prostituta.
É muito difícil a gente perder um rótulo, perder um apelido, um codinome. Quando a gente é taxado de alguma forma, como Jefté era, é difícil apagar. Provavelmente você já viu as pessoas falando a respeito de outras pessoas, aí fala, ele é acadêmico, ele se formou, ele tem diplomas. Quem é essa pessoa? Aí quando fala de um defeito físico, um aspecto físico, aí a pessoa se lembra. É o barrigudo, é o careca, usa óculos. Essas características que às vezes desprezam ou menosprezam as pessoas marcam. Apelidos pejorativos, codinomes pejorativos. E aqui o Jefté é um homem que carrega uma sina, uma sentença, por algo que ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. Que responsabilidade ele tem se o pai dele um dia decidiu ter relações com uma prostituta e dessas relações deu origem a um filho? Nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. Então, muitos de nós carregamos uma sina, apelidos, codinomes, somos taxados, rotulados por coisas às vezes que a gente não fez, ou coisas às vezes que não somos. É o caso de Jefté. Um ponto importante, o Gileade, que é o pai do Jefté, era um patriarca. Ele tinha esposa e não tinha filhos. E aí, por alguma questão preferencial dele, ele decidiu contratar uma prostituta e teve relações sexuais com essa mulher. Essa mulher engravidou. Na maior parte das vezes, quando o pecado for sugerido para nós, nós vamos achar que ele é inofensivo. Nós não vamos entender que existem consequências às vezes geracionais. A gente não entende assim. É inofensivo. Não era um crime, ele estava contratando uma mulher, era consentido, ele pagou o preço que ela cobrou, então está tudo bem, eu vou esconder, minha esposa não saberá, todos os homens fazem isso, então não haverá nenhum problema eu manter esse tipo de vida. Bom, a mulher engravidou, teve um filho, e aí, quando o menino cresce, ele tem filhos com a sua esposa, e você começa a tentar imaginar o que acontecia dentro da casa desse homem. Porque ele tem um filho ali, que come da mesa dele, que não é filho da mulher dele. E tem outras crianças na mesa, sentados juntos, que chamam o mesmo homem de pai, chamam Gileade de pai, mas eles são filhos da mulher que está sentada do outro lado da mesa. E ele é filho de uma mulher que não é bem-vinda naquela casa. Então ele cresce nesse lar, nesse convívio. Como é que é o convívio dele na escola? Se hoje a gente tem que enfrentar o preconceito, século 21, a gente enfrenta o preconceito, imagina naquela época, imagina muitos anos atrás. Esse é o coração do Jefté. Quando cresce, os irmãos adultos chegam até ele e, movidos de um sentimento de... A palavra certa, eu ia dizer arrogância, não é essa. Quando a pessoa gosta de dinheiro, ganância, movido por um sentimento de... Hoje nós vamos, na hora que tiver dúvida eu direciono para você, nós vamos bem aqui. Quando a pessoa, os irmãos estão movidos de ganância, chegam até ele e vai embora daqui. Você não é digno de herdar junto com a gente aqui, porque você não é filho legítimo da nossa mãe, vai embora. E eu não sei se alguém aqui nessa noite já passou por uma situação assim, de ser enxotado, de ser mandado embora, de ser excluído, de ser rejeitado. É isso que Jefté está passando. O Jefté, o que ele conhece de vida é naquele território. O convívio dele é naquele lugar ali. Aí as pessoas chegam e falam: agora você não pode mais morar aqui, vai embora. É muito difícil ter que mudar de endereço. Algumas pessoas mudam de endereço por questões pessoais, às vezes mudam por uma casa melhor, um endereço melhor. Mas o Jefté, ele muda de endereço não porque era vontade dele, é porque as pessoas o expulsaram dali. Vai embora daqui, Jefté. E ele vai morar em umas montanhas.
Lá, essa versão NTLH diz que haviam homens ordinários. Então, aí, a partir desse adjetivo, você já consegue imaginar mais ou menos quem eram esses homens, né? Eram homens truculentos, homens de guerra, valentes. E o Gileade, de uma forma que a gente não sabe explicar, porque a Bíblia não explica isso, mas ele se torna líder daqueles homens. Jefité, eu disse outro nome? Gileade. Gileade é o pai do Jefité. Se eu confundir, eu vou falar Gideão, então a possibilidade de eu confundir todos os nomes é bem grande. O Jefité se torna chefe daqueles homens. E aí tem um ponto que eu quero destacar nessa introdução, é que quem cresceu no amor nunca vai enxergar o mundo como quem cresceu na dependência, na sobrevivência. Quem cresceu no amor não vê o mundo como quem cresceu na dor. Não é, a visão de mundo é diferente. A visão das pessoas é diferente. A pessoa que cresceu na dor normalmente reage diferente de quem cresceu no amor. Quem cresceu no amor reage de uma forma, quem cresceu na dor reage de outra forma. Quem foi nutrido na sobrevivência, a visão de mundo, como encara o mundo é diferente. E o Jefité está ali, e aí surge uma demanda em Gileade, um problema em Gileade. Qual é o problema? Os amonitas vieram contra eles. O Jefité tem algum problema em relação a isso? Não. Ele não tem relação nenhuma. Ele não mora ali. Ele foi expulso daquela terra. Os irmãos, os meio-irmãos dele, disseram que você não tem parte conosco, você não tem nada a ver com a gente, vai embora daqui. Então ele tem alguma responsabilidade com essa luta, com essa batalha? Não. Ele não tem nada a ver. Só que aí o Jefité agora tem um grupo de ordinários. Agora ele tem uma turma. Ele tem guerreiros. E isso pode ser interessante para a gente de Gileade. Porque essa turma de Gileade, a gente já consegue perceber a característica deles, né? Por ganância, por herança, por dinheiro, eles expulsam um dos meio-irmão deles. Então, o aspecto dessas pessoas normalmente é a covardia. E eles têm medo dos amonitas, é doido. Os amonitas sacrificavam criança, é tudo doido. Aí o que acontece? Eles vão até Jefité e dizem o seguinte: Jefité, ajuda a gente, Jefité. Vamos com a gente lá combater os amonitas. Aí o Jefité diz o seguinte: vocês me odeiam? Vocês me odeiam. Por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês me expulsaram da terra nossa, da nossa casa, da presença do nosso pai. Como é que vocês vêm agora? Então, Jefité, é que agora você tem algo que nós precisamos. Você tem algo que nos beneficia. E o que eu estou dizendo não é velado. A gente acabou de ler. Não é escondido. O Jefité diz: vocês me odeiam. E eles dizem: a gente odeia mesmo. Só que agora você tem uma coisa que nós precisamos. Você tem uma coisa que a gente precisa dessa demanda. Então a gente precisa de você. Não é que a gente está vindo aqui pedir perdão. A gente não está vindo aqui falar: Jefité, volta para nós. A gente se arrepende, a gente fez errado. Não é isso. Jefité, você tem uma coisa que nós precisamos. As pessoas que de alguma forma desenvolvem carência emocional são suscetíveis a esse tipo de pessoa maliciosa. Os irmãos de Jefité são maliciosos. E o Jefité reage como se fosse a idade que ele foi ferido. Isso é uma característica, é um ponto importante. Pessoas que são feridas na infância, quando são tocadas lá na fase já adulto, já velho, ele reage como se tivesse a idade de quando ele foi ferido lá no começo. O momento de ira, parece que o cérebro apaga. A pessoa fala coisas que normalmente não falaria, mas ele reage como se tivesse 5 anos, 4 anos de idade, como se tivesse a idade de quando ele foi ferido. E aí Jefité demonstra toda a carência dele. Se eu for com vocês, vocês me tornam o líder de vocês,
o chefe de vocês, vocês me tornam o primeiro filho, o primogênito, se eu for com vocês. Vocês conseguem enxergar uma criança pedindo atenção aqui? Vocês me tornam o líder de vocês, porque eu sou, né? Eu não sou o primeiro filho do nosso pai, eu sou o primeiro. Vocês me tornam essa pessoa. A gente torna. E é tudo mentira. É tudo mentira. Eles não têm interesse nenhum em consertar o coração do Jefité. O interesse deles é por algo que o Jefité pode oferecer. E é muito difícil esse tipo de relação. Quando você tem algo para oferecer, você é lembrado. Quando você não pode oferecer nada, aí você é esquecido. Aí você é rejeitado, abandonado. E é isso aqui que o Jefité experimenta. É isso aqui que ele está experimentando, e essa é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Pode ser de um relacionamento, pode ser de casa, com os pais, no trabalho. É difícil às vezes, o patrão lembra da gente na hora do aperto, na hora das coisas boas lembra de outras pessoas. É difícil, é difícil. E essa é a realidade do Jefité, é o que ele está experimentando. Bom, eu separei 3 pontos nessa mensagem para a gente poder memorizar melhor. E o primeiro ponto é o seguinte: aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações. Aprenda, seja maduro nisso. Por que estão falando o que estão falando? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Inclusive elogios. Os elogios às vezes tem a ação certa e a motivação errada. Por que estão fazendo o que estão fazendo? Por que estão falando? Aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações. O maior erro de Jefité foi tentar ser aceito num lugar onde ele só seria usado. A intenção daquelas pessoas era utilizar o que Jefité poderia oferecer. E ele tenta com o seu coração, com a sua alma, com as suas emoções, com todas as suas forças, ser aceito num lugar que queriam só usar as forças de Jefité. E ele paga caro. Custou muito caro para ele. Custou a filha dele. Existe uma boa discussão se ele matou ou se ele não matou a filha. A gente não vai entrar nesses méritos. Para quem não sabe do que eu estou falando, ele faz um voto. Ele chega, ele se reúne com o pessoal de Gileade. Eu vou ser o líder de vocês, ok? Aí ele faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der vitória contra os amonitas, a primeira pessoa ou ser que sair da minha tenda, quando eu voltar, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Um voto de tolo, movido de emoções. É uma criança de 5 anos falando, querendo se afirmar num lugar que as pessoas odiavam ele, querendo uma afirmação, uma confirmação. A palavra dessa noite não é para você odiar outras pessoas, não. É para que o Espírito Santo traga cura ao seu coração. Porque com a intenção de se afirmar em determinados grupos, determinados lugares, as pessoas podem pagar muito caro. O Jefité ganhou a guerra. Ele perdeu a família. Ele perdeu a filha dele. Ele perdeu. A filha dele fica 2 meses chorando. Ele perdeu. Perdeu a casa dele. Cadê a esposa dele? Qual o nome dela? Cadê? Ele perdeu o mais valioso. Se você tiver muito sucesso na vida, e você ganhar muito dinheiro, e você comprar carros, sabe igual o Pica-Pau? Carros, barcos, casas, não sei o que, comprou tudo, e aí você perdeu sua família, você perdeu. Você perdeu. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Se você perdeu sua casa, perdeu. O Jefité pagou caro demais para agradar pessoas que não gostavam dele. Pessoas que tinham interesse em algo que o Jefité poderia oferecer. Quem tem uma carência emocional e não lida com isso, não trata isso,
Para ser aceito pode fazer algo muito caro, pagar um preço muito alto, alto demais ou baixo demais, se submete a coisas, sei. O Espírito Santo vai traduzir tudo isso no nosso coração, dependendo da situação, da relação que cada um tiver. É interessante que existe em nós um sentimento de eu vou dar a volta por cima, eu vou voltar para lá e eu vou mostrar que eu consegui. Eu percebo que as nossas canções às vezes nos levam a isso, nos motivam a isso. E não coloco malícia nos compositores, nos cantores, mas as nossas canções nos levam a isso. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você vai estar no palco, vai olhar e ver Cristo brilhando em você. Você percebe esse sentimento em nós? Eu vou voltar, eu vou mostrar, eu consegui ganhar. Falaram para mim que eu não ia conseguir? Pois é, agora eu vou mostrar para todo mundo que eu consegui sim. Eu vou lá, eu vou esfregar na cara das pessoas. Todo mundo, quem te viu passar na prova não me ajudou? Eu vou estar no palco. Percebe que não é Cristo que está no palco sendo engrandecido, glorificado. Somos nós que estamos no palco. E esse é o sentimento do Jefité. Pessoas carentes se tornam mendigos de atenção, gastam tempo, dinheiro, gastam a vida, gastam a família buscando atenção, buscando afirmação, sentimentos corrompidos, dores antigas não tratadas, não remoídas, não curadas pelo Espírito de Deus, pode tornar você uma pessoa carente. O Jefté fez um voto de tolo, e é isso que as pessoas costumam fazer. Voto de tolo. Essa pessoa acabou com a minha vida. Enquanto essa pessoa não morrer, eu não descanso. Essa pessoa acabou com a minha vida. Eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para eles, eu vou voltar lá, e esse sentimento vai corroendo e acabando com você. É exatamente o que aconteceu com Jefté. Segundo ponto dessa mensagem: fuja de pessoas maliciosas. Fuja dessas pessoas. Você precisa aprender a identificar. Sabe quando as pessoas têm dificuldade na visão? Alguns até fecham o olho assim para enxergar, né? Não está conseguindo enxergar, veste um óculos. Então, nós vamos orar nessa noite para você vestir o óculos de Jesus e passar a olhar com o olhar de Cristo para as pessoas, para as situações, para você aprender a identificar. Agora, segundo, fuja de pessoas maliciosas. Isso pode mudar completamente as suas relações, os seus relacionamentos. Fuja das pessoas maliciosas que querem se aproveitar de algo que você pode oferecer. Existem algumas causas na sociedade que de alguma forma traz uma honra. ONGs vão atrás disso. Então, ajudar o necessitado traz honra, é legal, as pessoas gostam disso. Você está ajudando o pobre? Legal, muito legal. O Evangelho de Jesus, por exemplo, é uma causa nobre que atrai as pessoas. Mas existem pessoas que fazem isso com a motivação errada. Ananias e Safira, por exemplo, eles chegam até o apóstolo Pedro e o Barnabé vendeu um terreno e entregou todo o valor para você distribuir entre os pobres. E aí essa notícia correu. E é muito ruim quando a notícia de uma oferta que deveria ser sigiloso, pessoal, corre. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer elogios e o Barnabé fica em evidência. Aí o que acontece no coração de Ananias e Safira? Motivação errada. Chegam lá, a gente vendeu por tanto. Aí o Pedro olhou e falou: o terreno era seu, o dinheiro era seu, era tudo seu, e por que você mentiu para o Espírito Santo? E ele morreu. Você percebe que existem boas causas, mas que pessoas são movidas de forma maliciosas. Aprenda a identificar essas pessoas. Pessoas maliciosas, interesseiras. Os maliciosos vão deixar sinais, pistas. Quando a casa cai, você olha e fala: mas eu já sabia. Eu já tinha sentido já no meu coração. Eu já tinha percebido.
Eu já tinha visto, aquele dia que ele falou, aquele dia que ela falou, eu já tinha percebido. Então, maliciosos deixam pistas, os maldosos deixam pistas, deixam sinais. Sabe, pegada na areia, alguém passou aqui? Então, maldosos deixam pistas, deixam sinais. Os interesseiros deixam pistas no relacionamento, no namoro. Pessoas violentas, você consegue identificar. Pessoas maldosas, você identifica. As pessoas deixam pistas, abrem o coração e demonstram quem são. Nós não conseguimos perceber muitas vezes. Por quê? Porque estamos feridos, emocionalmente instáveis e agimos como crianças, em busca de afirmação, de confirmação. As pessoas deixam pistas, as pessoas falam, demonstram quem são. Juízes capítulo 12, versículo 1, nós vemos que o Jefité ganhou a guerra. Ele faz algo com a filha dele que causa muita dor para ele. Ele perdeu a família, ele perdeu. E aí chega uma galera de Efraim. Vamos só contextualizar para dizer quem são essas pessoas. O Jefité é filho de um patriarca chamado Gileade. O Gileade é filho de Manassés. O Manassés tem um irmão chamado Efraim. Manassés e Efraim. Os dois são filhos de José. Sabe o José lá do Egito? Então, quando a gente fala que a turma de Efraim veio falar com Jefité, é tio, primo em segundo grau. É irmão, Israel todo é tudo irmão, sinceramente. Mas aqui eles são mais pertos, uma proximidade familiar maior. É gente de casa, é gente do sangue. Juízes capítulo 12, versículo 1. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefité: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso nós vamos queimar sua casa e vou com você dentro. Você ganhou dos amonitas? E você não chamou a gente? Ah, então nós vamos fazer o seguinte: vamos queimar sua casa com você dentro. Versículo 2, mas Jefité respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Eu chamei vocês sim, mas vocês não me livraram deles. Versículo 3, quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles, e o Senhor Deus me deu vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Sabe quando alguém vai bater uma laje, encher uma laje? Aí acabou de encher, aí começa a feijoada, aí chega alguém: por que você não me chamou? Aí senta e come a feijoada e reclamando que não chamou. Chamei, eu postei. Eu chamei você. Sabe o que tem agora? Tem despojo de guerra agora. Tem tesouros, tem escravos, tem animais, tem riquezas agora. Despojo de guerra. Aí chega os bonitos. Por que você não chamou a gente? Por que você não convidou? Eu chamei vocês sim. E sabe o que acontece? A gente está falando, fuja das pessoas maliciosas. E eu disse, os maliciosos deixam pistas, o interesseiro deixa a pista. Se você tiver com a sua Bíblia física, você vai até o capítulo 8, você vai virar algumas páginas. Juízes capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ver outra história, outro juiz, Gideão agora, não é Jefité, é Gideão. Juízes 8:1, olha o que a Bíblia diz: os homens da tribo de Efraim, quem é? É a mesma galera, é a mesma turma. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Que povo, eles nunca são chamados, né? Nunca são convocados. Por que você fez isso com a gente? Olha como eles ficam revoltados. E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Os interesseiros, eles dão pistas dos seus interesses. Os maliciosos falam, demonstram. Aprenda a identificar as intenções por detrás das ações e fuja das pessoas maliciosas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Olha como Jesus lidava com pessoas maliciosas, pessoas interesseiras. João capítulo 6, versículo 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato este é o profeta. O profeta é o Messias. Não é um profeta, é o profeta. Está vendo o P maiúsculo? Esse é o profeta, o Messias. Ele é Deus que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então ele voltou sozinho para o monte. Fuja das pessoas maliciosas. Mantenha uma distância segura. O que você está querendo dizer, Everson? Que eu tenho que viver numa bolha? Não, sabe, dentro da sua casa é você que manda. Seu coração, os seus segredos é seu, cabeçudo. Você não precisa contar para essas pessoas. São seus sonhos, é sua vida, é sua família. O Jefité perdeu a família por gente igual a essa aqui. João capítulo 6, vamos ver o que Jesus fez, versículo 25. Jesus sumiu, né? Ele fugiu, sumiu. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ó, mestre, Senhor, ó as palavras bonitas. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. O organismo de vocês está pulsando de carboidrato. É por isso que vocês vieram atrás de mim, para me tornar rei à força. Vocês são interesseiros. Jesus sabia identificar essas pessoas. Se você não sabe, nessa noite a gente vai pedir ajuda de Jesus, porque Ele é nosso amigo fiel, que está do nosso lado aqui, nos orientando, nos guiando. Fuja das pessoas maliciosas, pessoas que vão te causar mal. Terceiro ponto: meu território, minhas regras. Até parece post de Instagram, né, de TikTok, da galera que está revoltada. Mas meu território, minhas regras. Se a pessoa não luta a sua batalha, se ela não fala a sua língua, se ela não fala as suas palavras, ela não merece estar com você. Não merece estar junto de você, nem na dificuldade e nem no sucesso. Juízes capítulo 12, versículo 4, só para contextualizar o que está acontecendo aqui. Aí Jefité juntou, o Jefité falou aos efraimitas: ó, eu mandei o WhatsApp para vocês e vocês não vieram porque não quiseram. Vocês não vieram. E agora vocês estão interessados, sabe no quê? Nos despojos de guerra. É isso aí que vocês querem. É isso que vocês querem. Versículo 4. Aí Jefité juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim, de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Você é de onde? Você é de onde? Quem é você? Qual é sua tribo? Você é efraimita? Se ele respondia que não, eles mandavam dizer a palavra Shibolet. Shibolet, fala aí, fala Shibolet. Mas se ele dizia Sibolet, de cobra, o som da cobra, SH. No hebraico é bem legal isso aqui. O Shibolet é SH. Shibolet. E eles não conseguiam falar por causa do sotaque da língua. Não tem palavras que a gente tem dificuldade de falar às vezes, né? Eu trabalhava numa concessionária de carro e a gente vendia um carro e o modelo do carro era o XEI. É assim que está escrito, XEI. Todas as vezes que a gente ia falar, a gente falava XEI. Tem Z? Não tem Z, não está escrito Z, mas a gente não dá conta de falar. XEI, a gente sempre põe um Z. Quando a gente fazia treinamento, e aí treinamento é a galera do Brasil inteiro. Aí a gente chegava: você vendeu algum XEI? Aí a pessoa do Nordeste: não tem Z. Como é que é então? XEI. É? Não, ali é E, tem que ter o acento agudo para ser E. Não, é E. E o pessoal do Sul falava chei.
para não ter o Z, né? Não tem o Z, nem tem o acento agudo, então era Shei. O meu pai é do Nordeste, provavelmente ele está assistindo, ele é pernambucano. E o meu pai, todas as vezes que vai falar registro, ele fala registro. Pai, é registro, e vai tentando, e é da nossa língua, entende? A gente está brincando assim, mas todos nós temos na nossa língua. O que os efraimitas, o que está rolando aqui? Eles não conseguem falar a língua dos gileaditas, não conseguem falar a língua do Jefité. Você consegue ver quanta lição a gente aprende aqui? Se não luta as nossas batalhas, se não fala a nossa língua, nossas palavras, não tem que estar com a gente, está entendendo isso ou não? Não fala as minhas palavras, não fala a minha língua, não luta as minhas batalhas. Vem aqui só na hora de receber dinheiro, receber despojos, vem me cobrar. Você foi sem a gente. Pessoas maliciosas têm muita dificuldade em comemorar com você. Não conseguem comemorar suas vitórias, não conseguem curtir suas esperanças. Eu tenho sonho disso. Isso não rola. Você? Você não vai cantar nunca, você não vai pregar nunca, você não vai fazer nunca, você não vai ser empresário nunca, você não vai dar certo nunca, você não vai casar nunca. As pessoas maliciosas não conseguem comemorar com você, não conseguem curtir seus sonhos, suas esperanças junto de você, não conseguem se alegrar com a esperança que você tem, não. Isso não acontece. Pessoas maliciosas, interesseiras, têm dificuldade em elogiar. Não consegue. Por quê? Os efraimitas dizem: você conseguiu isso sem a gente? Isso aí vai ficar para a história. Vamos queimar Jefité dentro da casa dele. Sinceramente, tinha razão para queimar Jefité e a casa dele, todo mundo dentro. Aqui nós estamos falando de um tempinho depois da filha dele. Alguma coisa aconteceu com a filha dele. Alguma coisa. Ele tem uma dor. Ele tem a dor que ele está processando ainda da infância. E agora ele perdeu a família. Perdeu a filha. Aí chega essa turma. Você foi sem a gente? Você conseguiu vitória sem a gente? Preste atenção nisso daqui. Deixa o malicioso falar. Deixa ele falar. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O efraimita não conseguia falar shibolet, era sibolet. Deixa o interesseiro, o malicioso, o maldoso falar. Ele vai falar. Ele vai demonstrar nas palavras. Se você permitir ele falar, você vai identificar. Se não fala minha língua, se não fala minhas palavras, se não luta as minhas lutas, não tem que estar aqui, né? Não tem que estar aqui. O Jefité falou: vai todo mundo embora daqui. E lá, contexto de guerra, matou todos os efraimitas. Matou tudo. Vocês querem me queimar dentro da minha casa, depois de tudo que aconteceu comigo? Faca na caveira, como dizia o Bop, né? Meu território, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Meu coração, minhas regras. Minha família, minhas regras. É assim. Tem cristão que vai celebrar uma festa, aí convida o amigo ímpio. Aí chega o amigo ímpio rindo, engradado de cerveja, bebida. Vim aqui na sua casa, na sua festa, e vou beber. Minha casa, minhas regras. Se você não permitir eu beber, eu não vou ficar. Então, se você não dá conta de ficar 3 horas sem esse vício para ficar comigo, você não gosta de mim. Você gosta disso daí. Então, sorrisão, sabe, Rede Globo? Sorrisão e Deus te abençoe. Meu território, minhas regras. O seu filho vai conviver assim, com essa pessoa, bebendo, fumando, falando palavrão. Aqui dentro da minha casa a gente não fala palavrão. Mas isso e aquilo. Educadamente, entende? Educadamente. Não rola, não dá certo. Meu cunhado, acho que deve ser o cunhado, né? Cunhado, aqui em casa a gente não fala palavrão. Se você conseguir ficar aqui sem falar palavrão, porque eu não quero que meu filho fale palavrão, e no meu território falam as minhas palavras, lutam as minhas lutas. Como é difícil educar uma criança nos caminhos do Senhor. Quantas coisas a gente abre concessão para agradar as pessoas.
agradar gente que não gosta da gente. O Jefité perdeu muito, né? Custou caro para ele, muito caro. Para a gente encerrar, a sua identidade deve ser formada em Deus. A gente tem, não sei explicar porquê, mas a gente tem uma necessidade de afirmação das pessoas, de confirmação. A gente quer saber o que as pessoas falam a respeito da gente. A gente tem essa tendência natural. O que as pessoas falam da gente, o que pensam da gente. Sua identidade tem que ser formada em Deus. Os batistas, eu nunca frequentei uma igreja batista, mas eles têm uma coisa muito legal. Quando eles vão ministrar a palavra, eles pegam a Bíblia assim e falam assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não é seu vizinho que diz quem você é, nem seu parente que não gosta de você, nem seu amigo, seu irmão, seu colega de trabalho, sei lá quem. Não são essas pessoas que podem dizer quem você é. Quem diz quem você é Jesus Cristo de Nazaré. Busque a sua identidade, a sua afirmação de quem você é em Deus. É com Deus que você tem. Eu amo Veredas Antigas. Veredas Antigas é sensacional. Por quê? Porque uma das coisas que a gente trata é a identidade. Sabe o que a gente fala no Veredas Antigas quando alguém compartilha alguma coisa do coração? Um Jefité gritando, falando: eu matei minha filha para agradar pessoas que não gostavam de mim. Sabe o que a gente fala? Vamos levar isso para Deus. Vamos levar isso para Deus. Daqui a alguns minutos nós vamos levar tudo isso que você está sentindo, que você está lembrando, para Deus. Recentemente, eu fiz um curso na Universidade da Família, se chama Homem ao Máximo. Foi um treinamento online. E aí, a gente teve pequenos grupos também, igual Veredas. O meu facilitador, no meu grupo tinha pessoal do Nordeste, Macapá, Rio Grande do Sul, gente do Brasil inteiro. Pequenos grupos online. E o facilitador, ele estava numa plataforma de petróleo, quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Aí ele começou falando assim: o Espírito Santo é onipresente mesmo, né? Porque eu estou tão longe de vocês, ele está falando ao meu coração, está falando ao coração de vocês. Quando começou a compartilhar, ele falou uma coisa que tocou lá no fundo da minha alma. Eu lembrei disso hoje. Quando um irmão compartilhou algo do coração, ele falou: vamos colocar isso aos pés da cruz. Vamos colocar esse sentimento, essa dor, essa rejeição aos pés da cruz. Esse rótulo, esse apelido, esse nome que deram, vamos colocar aos pés da cruz. O livro mais vendido do mundo cristão depois da Bíblia se chama O Peregrino. Ele é traduzido em mais de 200 línguas. John Bunyan é o escritor. Lá ele põe de forma alegórica, o personagem principal se chama Cristão, e ele carrega um fardo pesado. Ele não sabe que carrega o fardo, ele só passa a saber quando ele conhece um homem chamado Evangelista. E o Evangelista mostra para ele: você carrega um fardo muito pesado. Existe uma forma de você se livrar: se você seguir o caminho da cruz. Quando você chegar na cruz, você vai se livrar desse fardo. Quando ele chega na cruz, esse livro se tornou filme. Tem filme, você encontra no YouTube. Quando ele chega na cruz, o fardo das costas pesado cai. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, todos, porque eu alivio o peso, alivio o fardo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, venham caminhar junto de mim. Sua identidade tem que ser formada em Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não o que as pessoas que não gostam de mim dizem. Não é assim que funciona. Quando 4 jovens de Israel chegaram na Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, primeira coisa que é feito: troca o nome. Troca o nome. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Aqui na Babilônia você não chama Deus é meu juiz, porque aqui a gente não reverencia essa divindade. Aqui você se chama Beltesazar. O que significa? Bel protege o rei. Bel é uma divindade. Não é Tia Bel não, é Bel. Bel, a divindade dos babilônicos. Ananias
Olha que nome maravilhoso. Sabe que eu fico triste? Porque no nosso meio a gente sabe Sadraque, Mesaque e Abednego, e não é o nome deles. O nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome deles. Ananias significa o Senhor é gracioso. Lá eles mudaram. O seu nome agora é Sadraque. O que significa? É uma reverência ao Deus Aco. Misael, quem é como Deus? É a mesma origem do hebraico de Miguel, de Mical. Misael, quem é como Deus? Lá altera para Mesaque. O que é Mesaque? Quem é como a divindade lunar dos babilônicos? Azarias, o Senhor é o meu auxílio. Esse é o nome que quando nasceu, a mãe hebreia, o pai, levantou para o alto no 8º dia e falou: o Senhor é o meu auxílio. Aí quando chega na Babilônia para ser escravo, Abednego significa servo de Nebo. O diabo atinge diretamente a nossa identidade. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para que você está aqui. Nem para que você foi chamado. Nem para onde você está indo. Você não sabe quem você é. Quando Jesus encontra o endemoniado gadareno, é um homem que perdeu sua identidade. Ele não apara a barba, ele não corta o cabelo, ele não fala, ele grune, ele parece um bicho. A Bíblia diz que eles prendiam ele com correntes, ele se feria com pedras, ele vivia no cemitério, no sepulcro. Quando Jesus o vê, Jesus diz: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você acha que Jesus queria saber o nome do demônio? Tem uma mensagem sendo passada para aquele moço. Eu não sei o nível de consciência dele no interior, não sei o que está rolando. O demônio responde: legião, porque somos muitos. Mas o moço se ajoelha diante de Jesus. Será que lá dentro ele: eu tenho um nome? Eu tenho um nome? Minha mãe me deu um nome? Meu pai me deu um nome? As pessoas me enxotam igual um bicho hoje. Eu não sei o nome dele até hoje. A gente não sabe. Percebe a degradação da identidade? Mas Jesus, quando viu, qual é o seu nome? Nessa noite o Senhor está perguntando qual é o seu nome. Não do que as pessoas te chamam, nem de como as pessoas te veem. Jesus está olhando para você e te chamando pelo seu nome. Muitas pessoas tiveram o nome alterado na Bíblia. Jacó. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus, e como um homem prevaleceste. Abrão para Abraão, muitos tiveram o nome mudado. Às vezes a gente perde a nossa identidade, porque os nossos sonhos são frustrados, destruídos. Palavras proferidas, mal proferidas. Os pais são canais de bênção para os filhos. E às vezes, quando os pais reagem como crianças feridas, eles amaldiçoam os filhos. Nunca corrija o seu filho irado. Nunca o responda irado. Porque provavelmente você vai atingir a identidade dele. Não foi assim que Deus planejou. Recentemente, a Amanda faz devocional todos os dias com as crianças. E eu fico ouvindo. Ela faz com as crianças e está fazendo comigo também, né? E aí, meu Deus, a gente tem um livro lá que fala sobre a ciência, como Deus opera através da ciência, as coisas que Deus criou. Aí o João, meu filho mais velho, viu uma imagem da lua. E ele é fascinado pela questão de espaço e tal. Aí ele falou: mãe, eu quero ir para a lua. Eu quero ir lá na lua. Sabe o que ela respondeu? Filho, a gente pode tudo pelo nosso Deus. Você vai precisar trabalhar, estudar, se desenvolver, mas com Deus não existe impossibilidades. Sinceramente, vocês, se perguntassem isso para o pai de vocês, para a mãe de vocês, qual seria a resposta que vocês ouviriam? Quantos apelidos, quantas marcas, quantas lágrimas derramadas. Quantas pessoas aqui nessa noite aprenderam a não chorar mais, não conseguem mais chorar, porque quando choravam, engole o choro, engole.
A criança não tem controle sobre as emoções. E os pais não permitem os filhos nem chorar. Você não pode chorar. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós temos mais alguns minutos. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. A intenção dessa palavra não é que você viva numa bolha, que você exclua relacionamentos. Não é disso que eu estou falando. Nós vamos orar agora para o Espírito Santo trazer cura ao seu coração. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o seu pai irado, viciado, bêbado. Você não é o que esse pai disse. Você não é o que a mãe que abandonou a família disse. Você não é essa pessoa. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós vamos buscar a nossa identidade no coração de Deus agora. Vamos ver do que Ele nos chama, qual é o nome que Ele tem para nós. Eu peço a você que você dedique esses minutos. Pode ser muito importante para você. Pode ser sobrenatural. Nós vamos cantar a respeito da cura, dos sonhos de Deus. E na sequência eu vou fazer uma oração. A maioria conhece os louvores. Feche os seus olhos, abra seu coração, cante com toda a sua alma. Pode acontecer coisa sobrenatural aqui neste lugar. Lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe.
Recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Recebe, irmão. Recebe, irmã. Recebe. Recebe a cura. Feche os seus olhos. Você se lembrou de situações da sua vida, da sua infância. Você se lembrou de momentos tristes, de vergonha, de exposição, de momentos que você foi exposto. Você fechou o coração aquele dia. Você foi tocado, você foi tocada, violado, violada. Você se fechou em seu coração. Aqui eu vou me proteger, eu me defendo aqui. Shadarai, andei, show, Espírito Santo. Toca no coração desse homem agora, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shadarabakarabashou de Karabashai. Transforma a identidade dessas pessoas, Senhor. Há muita dor, muito sofrimento, Jesus. Feridas abertas, Senhor. Inflamação, pus. Recebe a unção do Espírito Santo, receba. Receba a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: se há entre vós alguém que está doente, chame um presbítero para que faça a oração com fé e faça a unção com óleo. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça agora, sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre fases da vida que você não quer mais lembrar, que você prefere esquecer. Você não quer tocar no assunto, você não quer falar sobre o assunto. Todas as vezes que você é ofendido, seu coração traz à tona. Você reage, você responde, você não sabe explicar. Por que eu reajo assim? Por que eu falo assim, com tanta ira? Por que eu me inclino para isso? Essa é uma noite de cura. Há muitos Jefité aqui nessa noite, muitos tentando uma afirmação, uma confirmação, gastando um preço alto demais, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo a família, os filhos, o casamento, perdendo, em busca de uma afirmação de pessoas que não gostam da gente. Espírito Santo, clamamos pela tua cura, pelo teu bálsamo. Toca, Senhor, toca. Pessoas que sofrem, Senhor, que não conseguem dormir, que vivem tristes, angustiados, depressivos, síndrome do pânico, Senhor, medo excessivo, não conseguem sair de casa, não conseguem conviver em locais com muitas pessoas, pessoas que sofrem de ansiedade. Recebe a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Jeová Rafa, Jeová Rafa, o Deus que cura, Deus que cura, Deus que cura, Deus que cura, Deus que cura. Cheio. Seja curado, irmão. Seja curado, irmã. Você é quem a Bíblia diz que você é. O que foi que o seu pai disse? O que foi que aquela pessoa disse? Mentira, mentira, mentira do nosso adversário, é mentira. Esse é seu nome, esse é seu nome. Filho amado, filho querido, que me dá prazer, que me dá alegria, satisfação. Seja curado, seja livre dessas amarras, dessas correntes que te prendem ao passado. Seja livre. Pessoas que viveram na escassez não conseguem administrar seus recursos na fase adulta.
Seja livre, seja livre, seja liberto. É Deus que te sustenta, irmão. É Deus que te guarda, irmã. Você tem um medo excessivo pelos filhos. O medo quer preservar a pureza, a segurança dos filhos. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. É Deus que guarda. Deus guarda a sua família. Deus protege a sua casa. O diabo falou que você não ia casar, que não ia dar certo, que você nunca ia ter filhos, não ia constituir família. Mentira, mentira dele. Seja curado, seja liberto, seja livre. Há pessoas oprimidas por espíritos malignos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja livre. Você tem um nome, você tem uma identidade. Jesus está ressuscitando ministérios aqui nessa noite. Você desistiu? Você parou, abandonou? A motivação estava errada no coração. Jesus, como eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. O Senhor é o Deus da minha vida, da minha família, da minha casa. O Senhor é o Deus daqui, dessa igreja. O Senhor é o nosso Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui em nosso meio, irmãos. Ore ao Senhor, ore nesse momento. Show da Carrabachai. O nosso adversário, ele não fica feliz com esse tipo de ocasião, com esse tipo de direcionamento. Ele atua, ele põe defeito, ele desvia a mente. Abra seu coração, escancare o seu coração agora. Diga ao Senhor: Jesus, médico dos médicos, entra no meu coração agora. A gente cantava uma música quando a gente era criança, linda. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele, sinta ele, sinta ele. Recebe a cura. Nós vamos colocar peso aqui, nós vamos cantar. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção do Espírito Santo. Você tinha um bloqueio que não permitia você falar, fazer. Seja livre, seja livre. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura no seu coração agora. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Continue com seus olhos fechados. Continue orando, intercedendo ao Senhor. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo de Nazaré? Você gostaria de dizer publicamente: eu quero que Jesus seja o meu dono, seja o Senhor da minha vida, porque eu já tive muitos senhores. Eu já ouvi a voz de muita gente já me dizendo quem eu era, quem eu sou. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus nesse instante, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente e eu vou orar por você neste momento. Vai parecer que tem um montão de gente aqui, e é tudo coisa da nossa cabeça. O diabo não gosta disso. Se você tomar um posicionamento aqui neste lugar, você vai conseguir se posicionar lá fora. Se você recuar, tiver medo agora, você pode recuar lá fora. É espiritual o que vai acontecer. Se você já serviu a Jesus em outro momento e você sentiu, não, eu preciso reconhecer, reconfirmar essa aliança. Eu quero refazer essa aliança com o Senhor. Se você quiser, você vai vir aqui na frente, eu vou orar por você. Nós não vamos investir muito tempo. Nós vamos cantar mais uma vez esse louvor, e se você quiser, nós vamos orar por você nesse instante. Jesus quer ministrar cura, libertação, transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a cura, restabeleça os sonhos. Recebe a unção.
Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é maravilhoso. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Nós vamos fazer essa oração final para agradecer a Jesus por tudo que aconteceu aqui hoje. E nós vamos orar pelo Maico, primo da Joyce. Ele sofreu um acidente grave e ele precisa da nossa oração. Feche os seus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado por hoje, Jesus. O Senhor fez muita coisa aqui em nosso meio. E esses poucos minutos, Senhor, se transformarão em anos, uma eternidade de glória, de bênção para a nossa vida. Muitas pessoas foram libertas e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que opera em nós e através de nós e por nós. Jesus, por favor, Senhor, olha para a nossa causa agora, olha para o Maico. Sofreu esse acidente, precisa, Senhor, das tuas mãos, as mãos dos médicos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Senhor, livra esse moço, em nome do Senhor Jesus. Que seja um belíssimo testemunho, Senhor, de livramento, de salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja com a gente essa semana, Senhor. Vai conosco no nosso trabalho, faculdade, escola, qualquer lugar que a gente for, Senhor. Nossos filhos na escola, nossos idosos. Guarda, Jesus, proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos junto com a minha. Receba a bênção apostólica. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os vossos corações, vidas e sentimentos em glória por Cristo Jesus. Amém, igreja do avivamento? Eu vivo, nós vamos continuar vivendo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.